Bom dia, pessoal. Eu sou o Dorival Fagundes, esse é o canal Para Além da Academia e hoje nós vamos entrevistar aqui o nosso amigo pesquisador Lucas Manuel da Silva Cabral, atualmente doutorando no IMS-UERJ, Instituto de Medicina Social da UERJ, a respeito do seu trabalho de dissertação intitulado O Sindicalismo Brasileiro e o Sistema Único de Saúde. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vou te passar para você fazer suas considerações iniciais e falar um pouquinho a respeito da sua trajetória, beleza? Ok. Oi, tudo bem, Dorival? Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Lucas, né? Eu sou administrador de formação, tenho especialização na área de gestão hospitalar. E aí fui me aproximando da discussão de saúde pública, né? Fiz algumas especializações na Fiocruz, em tecnologias educacionais para a saúde, gestão de riscos e desastres naturais. Fiz um mestrado em saúde pública e agora estou no doutorado. Eu iniciei na saúde pública ainda na minha graduação, como iniciação científica, e apesar de vir de um curso de gestão, administração de empresas, né, eu fui me aproximando da saúde a partir da discussão sobre trabalho, acidente de trabalho, o enquanto as teorias da administração impactam, né, na vida do trabalhador, e essa coisa toda foi me aproximando cada vez mais da saúde, e aí estou aí desde então, aí já fazem 5 anos nessa discussão. Entendi. Maravilha, Lucas. E agora no doutorado, você está pesquisando essa mesma questão do trabalhismo, do sindicalismo? Como é que está isso aí? Não, eu acabei mudando de tema, né? Eu fiz essa discussão na minha monografia, que foi eu fui iniciação científica do Eduardo Stotz, que é um pesquisador aí bem reconhecido na temática, né, seu trabalhador. E aí a gente fez um estudo em Petrópolis, que era discutir se Petrópolis era uma cidade imperial ou se ela era uma cidade operária. E aí a gente discutiu toda a formação da cidade a partir das indústrias têxteis que aqui estavam instaladas. E aí a minha monografia foi sobre esse tema. E aí fiquei muito interessado por essa discussão de fábricas e modelo industrial do século passado. E aí fiz uma proposta no mestrado de discutir isso, né? E aí uma discussão a partir da saúde. E aí acabei encontrando o meu orientador e aí ele me apresentou essa discussão do sindicato, né, como uma base de apoio ao sistema público de saúde. E aí eu tentei fazer uma discussão a partir daí. Mas aí no doutorado agora acabei mudando de tema, mas não porque eu me afastei dessa temática, eu perdi o interesse, mas muito pelas possibilidades que foram se abrindo, né? Eu coordenei uma pesquisa do Ministério da Saúde que era sobre atenção primária em municípios rurais e remotos. E aí, ao me deparar com esse campo, eu comecei a ter algumas indagações, principalmente sobre o processo de municipalização da saúde e como se dá essa gestão, como se dá a gestão do território, se a municipalização realmente foi eficiente ou é eficiente e quais seriam os caminhos para a gente pensando nessa realidade rural e da remoticidade, né? Entendi. Não, maravilha, maravilha. Então, de certa forma, você já acabou respondendo aqui a primeira questão que eu elenquei, que foi como surgiu a ideia de trabalhar esse tema, né? Enfim, por conta do seu próprio histórico, você já conseguiu explicar para a gente como que você chegou nisso, né? Então, eu passaria para uma próxima, que é o seguinte: como que você comente um pouco aí quais foram as motivações que o levou a colocar aquela clássica frase do Marx e do Engels como epígrafe da sua dissertação, né? Então, isso aí foi até uma questão na banca, porque um dos professores da banca trouxe essa questão, né? Primeiro da minha conclusão do trabalho de propor um movimento, né, único ali entre sanitaristas e trabalhadores e se essa epígrafe trazia alguma relação com isso. Na verdade, sim, porque do entendimento meu, naquele momento e ainda permanece, de que o trabalho é a única coisa que unifica todo mundo, assim, diferente da classe social, raça, gênero,
trabalho seria o que aproxima todos e coloca todos no mesmo grupo, então seria que o trabalho seria o caminho para você construir qualquer movimento unificado em defesa da saúde, porque somos todos trabalhadores e é o que faz com que todos se reconheçam, se aproximem, né? Seria o elo aí de ligação entre todos esses grupos de interesse em defesa da saúde pública. Se todos eles se reconhecessem como trabalhadores, isso seria um meio ou uma forma de unificar todos em matemática. Uhum. Entendi. Não, maravilha. Beleza. Agora está mais explicado. Como você identificou a relação precária e descontínua entre as entidades sindicais e a construção da saúde pública, né? Essa era a hipótese da pesquisa e aparentemente ela foi confirmada, certo? Foi, então, quando a gente começou a fazer esse estudo, a gente se deparou com uma pesquisa que ela tinha como caso os Estados Unidos e ela exemplificava que houve um certo momento nos Estados Unidos uma proposta de se criar um sistema único de saúde, um sistema único e público. Mas, como a lógica de mercado e o perfil político mais voltado para a direita lá estava estabelecido, fez um acordo com uma empresa automobilística de que, se ela passasse a oferecer plano de saúde para os seus funcionários, ela teria isenção dos impostos. E isso foi tipo um case para eles, para ver se isso daria certo. Então, isso foi a Mercedes, eu acho, não tenho certeza. Mas é uma grande fábrica lá, e eles fazem isso durante o ano. Essa empresa passa a oferecer plano de saúde para todos os seus funcionários, com isenção de impostos. E isso dá muito certo, tanto os funcionários, no primeiro momento, se sentem bem, porque eles têm, além do seu salário, eles passam a ter o plano de saúde fornecido pela empresa. A empresa fica muito confortável, porque ela tem isenção do governo, e o governo tinha um forte argumento para não criar um sistema público de saúde, porque ele teria um meio de garantir saúde à população via emprego. E aí, esse modelo é exportado para o Brasil com a chegada da Volkswagen aqui. Quando a Volkswagen chega em São Paulo, uma das primeiras medidas que ela faz é oferecer plano de saúde para os seus funcionários e privado, né? E aí já começa ali o surgimento do setor privado, começa com a chegada da Volkswagen aqui, com esse mesmo modelo que ela importa dos Estados Unidos. E aí ali a gente identificou essa relação descontínua dos sindicatos com a agenda da saúde pública. Porque apesar deles estarem presentes em toda a discussão da saúde pública, eles já tinham o setor privado nas suas negociações coletivas, né, junto aos seus empregadores. Isso já estava ali. Então, apesar de ter toda uma política sobre o trabalhador e eles reivindicarem algum espaço, eles não deixam de reivindicar o plano de saúde para eles nas suas negociações coletivas. E isso ganhou uma importância em todos os setores. Assim, as pessoas, assim como discutem salário, elas discutem o benefício, e na maioria das vezes os benefícios são se elas têm ou não plano de saúde. Então, isso já está colocado nas relações trabalhistas e esse é o principal vínculo aí que a gente coloca como precário, nessa relação dualista entre os trabalhadores organizados. Eles reivindicam o SUS, mas eles também reivindicam o plano privado, e aí não há uma discussão crítica entre eles mesmos. Assim, eles acham isso muito natural. E isso seria essa relação precária entre os trabalhadores e a saúde pública. Entendi. Não, muito bom. E assim, por que os sindicatos importam para o SUS, né? Você traz essa questão, tanto no início, quanto também na conclusão, você retoma. E isso pareceu uma pergunta assim, bem central, interessante. Aí a gente acabou resgatando ela para comentar aqui um pouco. Essa pergunta, ela é porque um dos argumentos muito fortes do sanitarista é que a falta de eficiência do SUS é simplesmente porque ele é desfinanciado, né? O financiamento não é suficiente para gerir o sistema. Eu acho que o último estudo era que você recebia em torno de 1,25 por dia e habitante para fazer toda a gestão do sistema. Então é muito pouco. E como os sindicatos eles reivindicam plano de saúde e 80% das pessoas que têm plano de saúde por negociação coletiva,
Então, eles são a base de sustentação do setor privado da saúde. Hoje, ninguém consegue contratar um plano privado de forma individual, porque isso não é interessante nem para quem vende e também é impossível para quem quer contratar porque é muito caro. Então, você só consegue ter plano de saúde se ele for coletivo, seja pela sua empresa ou seja por um grupo que a própria empresa que oferece plano de saúde cria. Ela junta pessoas, cria um grupo e aí oferece um pacote mínimo ali. Só que, se o sindicato ele reivindica plano de saúde e sustenta essa base, e como a empresa tem isenção de imposto se ela oferece plano de saúde, automaticamente a existência desse setor privado com a base trabalhadora desfinancia o SUS. Porque esse recurso deixa de ir para o sistema público de saúde, porque ele é isentado do imposto da empresa. E a empresa utiliza isso como forma de manter seus trabalhadores, né? Porque quem não tem plano de saúde nas negociações coletivas vão estar lutando por plano de saúde, e quem tem já o plano de saúde nas negociações coletivas vão estar sempre lutando para melhorar esse pacote mínimo. E não se preocupa aí com essa isenção fiscal que as empresas recebem por estar oferecendo esse plano. Essa isenção acaba desfinanciando o próprio sistema público de saúde. Entendi. Então, continuando, você fala então que essa relação precária entre os sindicatos, né, o trabalhismo e o sindicalismo, né, e o sanitarismo e a saúde pública se manifesta por duas evidências, né? Acho que uma delas você já até acabou falando aí, mas tem uma segunda, e o que significaria, né, dentro da relação, dentro do seu tema de trabalho, cada uma dessas duas evidências, né? Então, a primeira é essa, né? Se o sindicalista ele reivindica plano de saúde e o plano de saúde ele tem isenção fiscal, ele automaticamente está desfinanciando o sistema. O segundo é que nós temos um índice altíssimo de acidente de trabalho no Brasil. E apesar dos sindicatos, desses trabalhadores organizados terem plano de saúde, o plano de saúde não inclui um pacote de atendimento a acidente de trabalho. Então, se ele sofrer um acidente de trabalho, quem vai socorrer ele é o SUS. Não vai ser o Bradesco Saúde, a Golden Cross, eles não vão ligar. Então, qualquer acidente de trabalho que aconteça dentro da empresa ou fora da empresa, enquanto em serviço, quem vai fazer esse atendimento é o SAMU, e o SAMU é SUS. Então, o SUS está muito presente ali, principalmente no momento do acidente de trabalho, mas ele não é assim reconhecido pelos trabalhadores. Eles não reconhecem o SUS como esse agente importante e que é uma pauta muito... assim como a pauta da reivindicação do plano de saúde está muito presente nos trabalhadores, a questão do acidente de trabalho também está. Mas eles não fazem essa discussão. Então, o SUS é um agente importante nesse momento para salvar a vida dele por causa do acidente de trabalho, mas ele não é assim percebido por esses trabalhadores. Faltasse uma espécie ali de consciência política, né, acerca dessa questão. Né? Uhum. Entendi. Você falou também isso, talvez eu acabei interpretando como uma espécie de terceira evidência, né? Ainda que não necessariamente você trate assim no trabalho, com essas letras, né, melhor dizendo, você fala sobre a dispersão institucional, né, que envolve a luta sindical nas questões de saúde do trabalhador. Né? Comenta um pouquinho dessa questão para a gente. Da dispersão institucional, né? Isso foi uma outra questão que apareceu, porque a pauta, né, dos trabalhadores são a reivindicação de plano. Isso é um momento. Mas eles também têm pautas que eles reivindicam dentro do Estado. E está diretamente relacionado com 3 ministérios. E aí há essa fragmentação. Por isso que a dispersão institucional. Uma é o Ministério do Trabalho. Emprego, que não existe mais, né, mas enquanto instância importante, os trabalhadores reivindicam ali a expansão e a fiscalização dos fiscais de trabalho, que são aqueles que fiscalizam trabalho escravo, que se os trabalhadores têm os materiais necessários para trabalhar, e são os únicos entes públicos que podem entrar dentro da empresa sem autorização. Então, um fiscal do trabalho resolver entrar em qualquer lugar, ele tem autorização para fazer isso. Então, os trabalhadores organizados reivindicam muito a presença desses fiscais, porque
por ele serem as únicas pessoas que podem entrar dentro dessa esfera privada que é a empresa, a indústria. Porque um sindicalista, por exemplo, se ele quer falar com os trabalhadores, ele não pode entrar dentro da fábrica. Ele vai ficar sempre lá de fora, no portão, gritando, entregando um papel, alguma coisa. Mas o fiscal não, a qualquer momento ele pode chegar numa empresa e sem avisar, entrar, conversar com quem quiser, ter acesso aos documentos que quiser. E aí, então, é uma reivindicação dos trabalhadores junto ao Estado, ao fortalecimento dessa esfera, dos fiscais do trabalho. O segundo está dentro do Ministério da Previdência, porque eles lutam menos pelos direitos, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu também. Eles estão muito mais preocupados com o ressarcimento após o acidente de trabalho do que com o acidente de trabalho. Então, a discussão sobre o porquê o acidente de trabalho acontece é muito pouco, mas a discussão de que eles precisam ter acesso à aposentadoria por invalidez, ter acesso a um recurso, né, que eles possam receber no período que eles estiverem afastados do trabalho por causa do acidente. Então, a luta dentro do Ministério da Previdência é muito forte para ter acesso a esses sistemas que são uma forma de... Eles não resolvem o problema do acidente de trabalho, mas garante ali um ressarcimento, né, por essa questão. Então, eles lutam muito dando... A atuação deles Aí a atuação deles é muito forte dentro do Ministério da Previdência por isso. E a luta contra os médicos da Previdência, né, que são aqueles que têm o poder de atestar e oferecer o benefício. E aí é uma coisa que apareceu para a gente, eles desconfiam tanto do setor privado que uma das lutas deles é que o atestado que diz que a pessoa está inválida, né, ou precisa do benefício, porque sobrevive do trabalho, eles lutam que o aceito seja somente o do SUS. Porque eles reconhecem no SUS a garantia de que esse atestado não vai ser manipulado. Porque eles... Então, a luta é que, para eles, que o médico da Previdência só aceite o atestado que venha do sistema público de saúde. Então, mesmo o cara tendo plano de saúde, para ele conseguir o benefício, a luta é que ele passe pelo médico de família, o médico do Sereste, e que esse médico ateste que ele precisa, e é esse atestado que leva para o médico da Previdência. Que isso não seja dado por nenhum médico do setor privado, porque eles não acreditam, eles acham que lá a chance de ser manipulado, ou eles perderem esse benefício é maior. E a outra instância de atuação deles é o próprio Ministério da Saúde. E que aí é a luta pelo programa de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? A política. Que é uma política que é de garantir uma estrutura de acesso, principalmente na atenção básica, e é que se deu pela criação dos SEREST, que seria um espaço para que esses trabalhadores tenham acesso à saúde pública, universal, de qualidade. Então, você tem uma política muito bem estruturada para garantir esses trabalhadores, mas que eles atuam um pouco nesse espaço. A atuação deles, como eles têm essa questão de reivindicar o plano de saúde, a discussão em cima da política é muito pouco. Eles discutem muito isso, a participação do SUS para dar para eles o atestado, para eles poderem conseguir o benefício para se afastar. Eles discutem o fato de, por exemplo, para a pessoa conseguir um afastamento do trabalho, ela está com LER ou desenvolveu depressão, por exemplo. Eles lutam para que esse atestado seja dado também pelo SUS, então que ele consiga, não pelo setor privado, mesmo ele tendo plano. Então, porque eles enxergam no SUS essa questão de que ali eles têm um espaço seguro e que seria mais difícil de ser manipulado pelo empregador. E aí, essas são... Só que, por ter uma dispersão institucional tão grande, é muito fragmentada essa atuação. Então, você não tem uma atuação unificada, né? Então, você tem grupos que é um pouco mais forte, ou mais organizados, ou setores que são mais organizados. Então, a atuação dos industriais, dos metalúrgicos, é muito mais forte do que dos comerciários. Apesar do número de trabalhador comerciário ser muito maior do que dos industriais, eles são menos organizados. Então, isso fragmenta totalmente a atuação deles dentro dessas instâncias. De fato. Interessante. Muito interessante.